Olá, bem-vindos a mais um TED Talk. Estamos aqui hoje com o professor Carlos Bezerra, já conhecido de todos do canal, e com o Pablo Cânavas também, vai participar. E hoje vamos tratar de um assunto bem interessante que, para quem acompanha o canal do professor Carlos, ele vem tratando nas últimas semanas de forma recorrente, né? É o noeísmo. Professor Carlos, gostaria primeiro de agradecer ao senhor sua presença aqui, mais uma vez. E em relação ao noeísmo, quando eu comecei a ter uma noção do assunto, me pareceu muito semelhante com uma coisa que eu li no livro do professor Henri de la Sueur, do Monsenhor Henri de la Sueur, né? A Conversão de Cristã, que é uma espécie de israelitismo humanitário, né? Uma espécie de religião humanitária universal. Tem a ver, não é? Exatamente, exatamente. O Monsieur Delacy já tinha, né, dado mais ou menos um alerta, né? Mas o problema se tornou maior ao longo do século XX. Então, primeiro, dar boa noite ao Guilherme, boa noite ao Pablo Cânavas e aos nossos ouvintes, agradecer o convite para tratar desse tema que, ao mesmo tempo que é interessante, também é um tema que é pouco conhecido entre os brasileiros. E eu acho assim um pouco estranho, né, que seja tão pouco conhecido esse tema, porque lá nos Estados Unidos e na Europa já é bem conhecida a coisa, né? De modo que aqui no Brasil também já está já há acesso a esse assunto, né? Basta entrar na internet e pesquisar lá ou no YouTube mesmo, vocês vão achar um monte de informação sobre isso daí. Mas assim, eu digo que no meio, né, da tradição, entre os católicos de um modo geral, é praticamente zero, né? Não se ouve sobre esse assunto. Eu chamo de noeísmo, mas também pode ser chamado de noachismo ou noaquismo. Eu prefiro falar noeísmo porque fica mais claro que se trata de um derivativo de Noé. Porque a palavra no hebraico, né, seria Binai Noach, ou seja, filhos de Noé. Então, podem pesquisar na internet Binai Noach, e também tem, né, quem organiza esses centros de formação de Binai Noach, esse grupo ultra-ortodoxo, né, do judaísmo racídico, que é o movimento Chabad Lubavitch. Então, também tem lá o site, né, rabalubavitch.org, vocês vão achar bastante coisa. Mas esse assunto me chamou a atenção pela primeira vez quando eu estive lendo um número de Le Sal de la Terre, e havia um artigo de Michel Lorigan, onde ele tratava desse tema. E me chamou bastante a atenção, né? O título do artigo também pode ser encontrado na internet, mas em espanhol. Da teoria da substituição à religião noaquita. Esse era o título do artigo. E ele tratava de um ponto que é bastante incômodo e inquietante, que é a questão do Concílio Vaticano II estar relacionado ao noeísmo. Então aí eu comecei a me aprofundar no assunto, a investigar do que se tratava isso daí. E aí então eu fui chegando nas raízes mais profundas da crise da igreja. E na realidade é uma raiz, de 2000 anos e que vai finalmente chegar ao seu ápice na década de 60. Então é essa história, né, que eu tenho me proposto a contar no meu canal. Então quem está acompanhando o meu canal está vendo eu tratar desse tema e fazendo uma correlação disso não só com o Concílio Vaticano II, né, como fez o Michel Lorigan, mas também com a questão da irmã Lúcia, vidente de Fátima. E penso que são coisas que estão, né, correlacionadas. Então, primeiramente falar um pouquinho do que se trata o noeísmo.
mas podem chamar também de noaquismo ou noachismo, né? Eu prefiro noeísmo porque fica mais claro. Nós estamos falando aqui de uma incompatibilidade completa, total, absoluta entre o catolicismo, né, a Igreja Católica, o catolicismo romano, né, e esse chamado catolicismo de Israel. Então há uma incompatibilidade e há um choque, né? Ou você está do lado de um ou você está do lado do outro. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Então, quando se usa a palavra católico, aqui nós estamos usando a palavra no sentido, né, etimológico, no sentido de universal. Então, são duas, né? São a religião católica, né, e, por outro lado, você tem esse projeto que não é uma religião, né, é o chamado catolicismo de Israel. Então, eu preciso explicar isso na sua origem, para que se entenda de forma mais clara, porque não é um assunto tão simples, né? Então, primeira coisa é esclarecer a questão da nova aliança, né? Já que nós estamos falando aqui e de que o catolicismo de Israel, ele de uma certa forma, ele buscou e de certa forma triunfou no Concílio Vaticano II, eliminando ou destruindo a doutrina da substituição. Então, primeiramente, eu tenho que explicar o que é isso, o que é essa doutrina da substituição. Então, nós que somos, né, católicos, nós sabemos, tanto pela Sagrada Escritura e principalmente pela tradição, que aquele judaísmo que havia antes de Cristo prefigurava a Igreja Católica, ou seja, a sinagoga que havia era uma figura da Igreja Católica. O judaísmo em si, ele deixou de existir no momento em que Cristo foi crucificado. Porque a religião que Deus revelou, Deus não revelou uma religião para um povo e uma outra religião para outro povo. Deus revelou uma única religião. Mas esta única religião, assim como um homem, ele tem fases de desenvolvimento, a religião revelada por Deus também. Então Deus preparava, o mundo para receber o Verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, que havia sido prometido ao povo escolhido por Deus a partir da descendência de Abraão. Deus prometeu a Abraão que viria o Redentor. Então, o que nós temos no Antigo Testamento é justamente essa promessa, ela se consumando, ela sendo anunciada pelos profetas e ela se consumando finalmente com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os que compreenderam isso tornaram-se católicos, passaram a fazer parte do corpo místico de Cristo, a Igreja Católica. Isso vai se dar exatamente no momento da crucifixão de nosso Senhor. E é por isso que o véu do templo se rasga, porque aí se desfaz a antiga aliança e essa antiga aliança é substituída pela nova e eterna aliança. Os que não aceitaram o Messias tornaram-se deicidas, foram responsáveis por um julgamento iníquo, julgaram e condenaram à morte Deus encarnado. E pesou então sobre eles esse castigo, e foi o fato deles terem perdido o direito de ser religião. Aqui novamente eu tenho que fazer uma explicação sobre o que é religião. A religião, a palavra vem do latim religar, ou seja, aquilo que liga o homem a Deus, ela só é verdadeiramente religião se ela tiver
3 requisitos que são essenciais. O primeiro requisito é o templo. O templo significa morada de Deus, ou seja, foi anunciado a Adão a redenção, né? Logo depois da queda, do pecado original, de que Deus enviaria o Redentor. Ou seja, Deus estaria entre os homens. Deus se encarnaria e viveria entre os homens. Deus conosco, né? É o que chama, o profeta chamava Emanuel, né? Porque Deus estaria entre os homens. E o templo de Jerusalém era uma figura desse templo que mais tarde será a Igreja Católica. E eu já explico. O templo de Jerusalém também tinha em si uma figura, algo que prefigurava a própria Virgem Maria, que era a Arca da Aliança. Por isso que nós chamamos, né, a Virgem Maria de Arca da Aliança, porque ela guardou no seu ventre o Verbo de Deus, o Verbo divino. Assim como no Templo de Jerusalém, a Arca da Aliança guardava as leis escritas por Deus. Então havia, de fato, a presença divina no Templo de Jerusalém. E essa presença divina no Templo de Jerusalém fazia com que aquele templo fosse verdadeiramente morada de Deus. Então este é o primeiro ponto, né, essencial. O segundo ponto, que é decorrente disso, é o sacrifício. Então nós temos que ter templo, nós temos que ter sacrifício. Desde o início, Deus exigiu, quando Deus criou, né, Adão e Eva, Deus exigiu de Adão e Eva um sacrifício também. O sacrifício era não comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Esse era o único sacrifício que eles tinham que fazer, né? E eles, no entanto, desobedeceram, daí a consequência do pecado original. Então, o sacrifício é demonstrar a nossa submissão completa a Deus, prestar essa homenagem a Deus e destruindo por completo uma criatura para demonstrar que Deus é Senhor e Criador de todas as criaturas. Então, na antiga aliança, esse sacrifício que havia no templo, era sacrifício de animais, né? Eram figuras também do sacrifício da redenção que se consumou na cruz. Então, nós temos templo, nós temos sacrifício, e para fazer o sacrifício nós necessitamos de sacerdócio. Então, são esses 3 elementos que caracterizam a religião. Sem esses 3 elementos não há religião. Se não há templo onde Deus reside, se não há sacrifício e se não há sacerdote, não há religião. E é por isso que só existe uma única religião, a religião católica. O budismo não tem templo porque Deus não habita nos templos budistas. Logo, não há sacrifício e não há sacerdócio. A mesma coisa se aplica ao Islã, a mesma coisa se aplica ao judaísmo e as outras, né, religiões, entre aspas. O judaísmo, com a destruição do templo no ano 70, né, perpetrada pelos romanos, o judaísmo caducou, né? Ele perdeu o templo, perdendo o templo, perdeu o sacerdócio e a condição de fazer sacrifício a Deus. Professor? Sim, pois não. É interessante também que eles também perderam o registro das famílias, né, das tribos, então eles nem sabem mais distinguir qual é a tribo dos sacerdotes, já perderam isso também no processo. Exatamente, porque houve um processo de diáspora e de dispersão pelo mundo que começou já nessa época, né, no ano 70, e vai se consumar definitivamente na época do Imperador Adriano. O Imperador Adriano vai expulsá-los definitivamente da Palestina, e aí vai haver esse processo de dispersão. A Igreja Católica sempre entendeu isso como um castigo para o povo, né? E não foi fiel àquilo que Deus lhes prometera, e pelo contrário, né, eles rejeitaram
o que Deus lhes ofereceu, o Messias que Deus lhes deu. Eles rejeitaram. Então, nós não podemos chamar o judaísmo propriamente de religião, né? Então, a partir daí, o que nós temos, ou seja, a partir dessa dispersão, e essa dispersão que acontece no século II, na época do imperador Adriano, ela vai fazer com que os fariseus, né, que era a seita dominante, já desde a época de Cristo, embora eles não fossem sumo pontífices, né, os sumo pontífices eram saduceus, mas os fariseus eram a seita dominante. Eram eles que tinham maior influência sobre o povo. E foi justamente eles justamente a seita farisaica que escondeu do povo o Messias, né? Eles sabiam bem que Nosso Senhor o Messias, eles tinham as escrituras, eles tinham, né, os profetas, e eles tinham, e Nosso Senhor manifestou-se e manifestou milagres que nenhum homem poderia fazer. Então eles tinham, né, certeza de que eles estavam diante do Messias. Simplesmente eles não queriam esse Messias, porque eles tinham um projeto imperialista, né, que vai permanecer. Então, a partir do século II, aquelas leis mosaicas que já haviam sido, né, corrompidas pelo farisaísmo, o farisaísmo foi acrescentando centenas de leis periféricas, né, sobre as leis mosaicas, deformando as leis e tornando impraticável essas leis. E o que é pior, dando a essas leis um sentido oculto, né, e maligno a essas leis. Então, sob essas leis, a cada geração vai se acrescentando novos comentários. Então, daí, no século II, a necessidade de passar a escrever, porque até então, né, essas leis eram transmitidas de forma oral. Então, aí a necessidade de escrever isso, e isso vai dar origem primeiro ao Código de Leis, escrito, que já são a compilação tanto das leis de Moisés como a deformação das leis de Moisés, se chama Mishnah, e depois a Guemará, e a junção, destas duas coisas vai dar início ao Talmud. Então o que nós vamos ter a partir daí é um judaísmo talmúdico, não bíblico mais. Então isso aqui é muito importante que se compreenda, né? Quando se pensa no judaísmo como algo referente ao Antigo Testamento, à Torá, ao Pentateuco, na realidade não, isso daí é um engano. Eles usam mesmo o Talmud. O Talmud é que tem a autoridade, porque o Talmud é o comentário dos rabinos sobre a Torá. Então, a autoridade é conferida ao Talmud. Por isso costuma-se dizer, né, que o povo judeu é o povo dos 3 livros, né? A Torá, que é praticamente deixada de lado, o Talmud e depois, o Zohar, que é o livro do esplendor, né, a mística cabalista judaica, que já existia desde essa época também, mas vai tomar corpo, né, lá com Moisés de Leon no século XIII, se não me engano. Bom, e como eu dizia, a partir da cruz, os judeus deixaram de ser judeus, verdadeiramente, né? Porque os judeus que compreenderam que Jesus Cristo era o Messias e que a partir daí havia uma nova aliança, e essa aliança ela não era mais racial, era uma aliança espiritual, ela era dada para toda a humanidade. Esses daí vão dar continuidade àquele judaísmo do Antigo Testamento que prefigurava o catolicismo. Então, por isso que a gente fala, né, substituição. E a partir daí, o catolicismo romano, o catolicismo, a Igreja Católica, passou a ser a nova sinagoga, o templo verdadeiro. Por quê? Porque ali acontece a transubstanciação. Deus, ele desce do céu
quando há, né, a consagração do pão e do vinho, o pão e vinho deixa de ser pão e vinho para se transformar no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor fica no sacrário. Ali há a presença de Deus. Em cada igreja onde ocorre, né, esse milagre da transubstanciação, a cada missa há verdadeiramente templo. Onde há verdadeiramente templo, há verdadeiro sacrifício, só que um sacrifício agora incruento, né? O sacrifício da nova lei é um sacrifício incruento, não há derramamento de sangue, é simplesmente a renovação do sacrifício do Calvário. E, evidentemente, né, para realizar isso é necessário o sacerdócio. Então a Igreja Católica ela tem em si esses três elementos. E nosso Senhor Jesus Cristo deu como missão para a sua igreja guardar a fé que tinha sido transmitida pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo e ensinar a todos os povos da terra. Ensinar, e nosso Senhor diz, né, os que crerem serão salvos e os que não crerem se condenarão. Então é uma missão, um mandato, né, que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu para os seus apóstolos, para que a Igreja Católica ela se difundisse pelo mundo todo. E aí se cumpre a profecia de Malaquias, que diz, né, que haveria em todas as partes do mundo, do nascer ao pôr do sol, o sacrifício, a oblação agradável a Deus. É uma demonstração clara de que a Igreja Católica ela seria a substituição do templo, né, de Jerusalém, porque só havia sacrifício no templo. Como é que Malaquias poderia dizer que esse sacrifício ocorreria no mundo todo, em todas as partes, do nascer ao pôr do sol, né? Isso só se consuma na Igreja Católica. E a partir daí nós vamos ter uma oposição histórica de 2000 anos, né, desta sinagoga talmúdica que a Sagrada Escritura chama de sinagoga de Satanás. Está no Apocalipse, né? O Apocalipse diz claramente, né? Esses que se dizem judeus e não o são. Na realidade não são, porque o judaísmo deixou de existir. Então o que se formou aí foi uma outra coisa. Não é propriamente uma religião, mas é algo estritamente ligado à raça, né? Uma questão de negação da graça, negação do Messias e uma resistência a isso por 2000 anos. Bom, e onde é que entra o noeísmo nisso, né? O noeísmo vai ficar mais claro a partir do século XII com um rabino chamado Maimônides. O Maimônides nasceu na Espanha, né? Na Espanha aqui, em sentido geográfico, né? Porque ainda estava ocorrendo o processo de expulsão dos mouros, tal, da Reconquista. Mas a gente fala Espanha. Então, o Maimônides, ele vai conceber um projeto no qual, porque já desde 2000 anos os judeus eles têm esse desejo imperialista de ser, né, o povo Messias, o povo messiânico, e o povo que tem uma missão para a humanidade. Então, por isso é que eu digo, não há uma oposição completa entre isso daí e o catolicismo, porque o nosso Senhor também deu uma missão universal para os apóstolos, né? Então, o catolicismo é internacionalista e o judaísmo também é internacionalista. Então, nós temos aqui um confronto de dois internacionalismos que são absolutamente irreconciliáveis. É uma luta de vida ou morte. Então, o Maimônides propõe que, para o povo judeu, que, segundo eles, né, há uma centelha divina no povo judeu, há uma emanação divina no povo judeu, e no resto da humanidade não. O restante da humanidade, então, para obter a salvação, seria necessário que se submetesse à autoridade sacerdotal do povo judeu. Porque aqui, já nessa interpretação que eles dão à Sagrada Escritura, todo o povo judeu é um povo sacerdotal. Não mais a tribo de Levi, né, mas todo judeu.
e o restante da humanidade só tem possibilidade de salvação, ter paz na Terra, e salvação, não sei em que sentido se aplica essa salvação, né? Certamente não é no sentido que nós utilizamos, né? Que nós sabemos na doutrina católica. Mas o Maimônides diz que a única maneira é seguir as 7 leis de Noé. Então daí porque o nome noéismo. Então, segundo essa narrativa do Talmud, Noé, durante o período do dilúvio, ele fica lá com seus filhos, né? E as esposas dos filhos e a sua esposa. E aí começam aquelas histórias estarrecedoras, do Talmud. Isso é fácil de vocês encontrarem na internet, depois procurem, vocês vão achar, né? Que Cã, um dos filhos de Noé, ele praticava bestialismo na arca, e depois do dilúvio, Noé se embriaga, e Noé então é castrado e sodomizado por Cã. De acordo com o Talmud, por essa razão, Canaã, filho de Cã, e a descendência toda foi amaldiçoada. Mas o problema é que, de acordo com o Talmud, a palavra Canaã, ela se aplica à humanidade inteira. Então há uma maldição sobre a humanidade, decorrente dessa ação nefasta de Cã, contra o próprio pai. E Noé, então, teria recebido de Deus, nós sabemos que há uma aliança, que foi feita uma aliança entre Noé e Deus, que é representada pelo arco-íris. Por isso que nós vamos ver, muito símbolo do noéismo, o arco-íris. Mas o arco-íris era a promessa de que Deus não iria mais destruir o mundo com o dilúvio. Mas eles interpretam isso de outra maneira. Para eles, esse pacto que Deus faz com Noé, essa aliança que Deus faz com Noé, é o noéismo. Ou seja, 7 leis às quais toda a humanidade deve se submeter. E menos o povo judeu. O povo judeu teria sido redimido no Sinai por Moisés, e a partir disso o povo judeu passa a ser uma casta, superior ao restante da humanidade. Até aí está dando para entender ou está confuso, Guilherme? Dando para entender. Então, para essa tradição judaica, porque pelo que eu entendi, essa história das leis é pura tradição falsa judaica, não há na escritura. Pura tradição falsa. Não há nem nada na Sagrada Escritura sobre isso aí. Nada, absolutamente nada. Então, as 7 cores do arco-íris são uma lei, cada uma lei. Exato. Por isso você vai ter também lá na Estátua da Liberdade, as 7 raios saindo daquela coroa, a Estátua da Liberdade. Coincidência. Nós vamos ter muito esse símbolo aí, porque depois nós vamos ver que a maçonaria foi criada para promover o noéismo. O James Anderson, fundador da maçonaria, a maçonaria especulativa, de 1717, já na Constituição, isso de 1738, se não me engano, já está bem expresso lá também, vocês podem achar na internet também. Ele está dizendo que todo maçom deve cumprir o seu papel de filho de Noé, seu papel noéico, Noaquita. Existe um grau específico, se eu não me engano, o grau 22 na maçonaria, que é o grau Noaquita. Então, por isso que os maçons chamam-se uns aos outros de irmãos, Vocês podem ver também na internet, é engraçado, vocês vão ver também esses live, de maçom, Maçom com maçom, o irmão fulano de tal, o irmão cicrano, beltrano. É por isso, é por essa razão. O objetivo da maçonaria era estabelecer a chamada fraternidade universal, não é nada mais, nada menos do que o noéismo. Então eu já explico o que é isso, Essas 7 leis de Noé, elas são o mínimo denominador comum, para que porque na realidade o noéismo não é exatamente uma religião, vejam bem,
ele na realidade ele é uma exclusão do catolicismo. Então, quando eu digo mínimo denominador comum, eu quero dizer o seguinte, que eles podem aceitar todas as religiões, né? Menos a religião católica. Por quê? Porque a religião católica é a única religião que possui algo que não pode ser aceito, né, nem pelos judeus e nem pelas outras religiões, que é a ideia de um Deus uno e trino, ou seja, a Santíssima Trindade. Deus encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade. E também a Virgem Maria, né, que foi ela a nova arca da aliança, né? Domus Áurea, né? A casa de ouro. Ou também pode ser chamada também, né, de terceiro livro de Deus, né? A Sagrada Escritura, a tradição, o mundo, né? O mundo que Deus criou, a Sagrada Escritura. Deus escreveu a sua obra na criação. Deus escreveu a Sagrada Escritura. E também Deus se escreveu-se do ventre de Nossa Senhora, né? O verbo de Deus se fez carne. Então, essas três coisas aí, elas, né, elas são absolutamente incompatíveis com todas as outras religiões. Então, por isso que eu digo aqui, o mínimo denominador comum. É como aquela brincadeira que a gente faz, né, quando a gente pergunta 1 mais 1, quantas respostas possíveis? Tem uma infinidade de respostas possíveis, mas uma única resposta verdadeira. 1 mais 1 é igual a 2. Agora, as outras respostas possíveis, elas vão divergir, né, quanto à resposta, mas em um aspecto elas vão concordar. 1 mais 1 não pode ser 2. Então, este aqui é o mínimo denominador comum. Todas as religiões concordam com alguma coisa. E o que elas concordam? Que Deus não pode ser unitrino, que nosso Senhor Jesus Cristo não era Deus e que, portanto, a Virgem Maria não é mãe de Deus. Compreendem? Então, professor, o credo do noísmo é que você pode acreditar no que você quiser, menos na verdade. Né? Mais ou menos isso. Exatamente. E segundo eles, né, você, como dizia, né, a Madre Teresa de Calcutá, seja um bom budista, seja um bom cristão, seja um bom islâmico, o importante é ser bom, o importante é praticar o bem. E se a gente parar para pensar, essa coisa está muito avançada hoje, né? Porque praticamente as pessoas pensam assim já. Elas pensam que a religião não é importante. O importante é você praticar o bem, é amar o próximo, entendeu? Aí você vai estar vivendo de acordo com as leis de Noé. Mas absolutamente contrário às leis de Deus, né? Porque o Deus verdadeiro é unitrino. Isso na verdade parece ser o cerne da, entre aspas, religião maçônica, né? Que prega justamente essa tolerância universal, né? Exatamente. Aí é que está, né, o centro, né, o núcleo do problema, né, e da questão da liberdade religiosa. Entende? Então, nós estamos vendo aí que desde Maimônides, né, para diante, os judeus vão buscar este objetivo. Então, o judaísmo ele vai ter várias vertentes, né? A vertente mais profunda do judaísmo é a vertente do racidismo, né? O racidismo. E depois eu volto a este assunto do racidismo. Mas eles vão perseguir isso afinco, esse projeto, né? Que nós podemos chamar de catolicismo de Israel. Então agora nós já entendemos, né? O que é o catolicismo de Israel? É a religião judaica, né, como única religião, como um único meio de ligação entre a humanidade e Deus. Mas o judaísmo não se faz prosélito. Não é ideia dos judeus converter o gentio ao judaísmo. Não é isso. Eles querem que os gentios aceitem as leis de Moisés, as leis de Noé. As leis de Moisés aplicam-se apenas aos judeus, né? E, portanto, os judeus estão inteiramente desobrigados de cumprir as leis de Noé. As leis de Noé para o restante da humanidade.
E a humanidade precisa aceitar, e somente sob a liderança, né, do povo eleito é que a humanidade alcançará paz neste mundo. Não sei se essa promessa se estende para uma outra vida. Isso aí já não sei. Porque se nós estamos falando aqui que a Igreja Católica, né, é a verdadeira religião, nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias. Então, quem crê será salvo e quem não crê será condenado. Evidentemente que o catolicismo de Israel, no fundo, o que ele promete é a condenação eterna das almas. Né? Sejamos francos, né? Então, é nesse sentido que se trabalha a coisa. Bom, então, a partir disso, eles vão começar um ataque, né, à Igreja Católica. Esse ataque ele vai começar efetivamente com o humanismo, porque o humanismo ele vai partir para a destruição, né, a ideia de pecado original, e vai mergulhar o homem no naturalismo. Então, se não há pecado original, não há redenção também, né? O homem se torna o seu próprio redentor. Isso é uma grande vitória para o projeto noéista. Grande vitória. E a consequência desse naturalismo humanista vai ser depois a segunda etapa com o Lutero e o protestantismo. Então, o protestantismo ele vai destruir a doutrina da substituição, porque Lutero, com a sua doutrina da sola escritura, ele vai fazer um retorno ao Antigo Testamento. Nós podemos ver isso muito claramente entre os protestantes. Os protestantes, eles têm um apego muito maior ao Antigo Testamento do que ao Novo Testamento. Então, essa abertura do Antigo Testamento, como se aquela antiga aliança não fora desfeita, como se ela ainda permanecesse em vigor, isto vai abrir as portas da cristandade. Não só vai romper a cristandade com o protestantismo, como vai abrir as portas da cristandade. E aí vai começar o processo, então, de ataque maciço à igreja com a maçonaria, né? A maçonaria vai se utilizar da filosofia das luzes para parecer que é algo refinado, né? Que é algo racional. E por isso que vão taxar a Idade Média de obscurantista, a Idade das Trevas, né? E por outro lado você vai ter o protestantismo, favorecendo a mentalidade demoliberal, né? E que vai culminar com a Revolução Industrial, e a maçonaria e o iluminismo vai culminar com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, todos sabemos que utilizou como meio de execução a guilhotina. Não foi por acaso que a decapitação era utilizada. Maimônides escreveu lá no século XII que quem não cumpre as leis de Noé deve ser morto por decapitação. Então vejamos aqui, né, a situação que ficam os cristãos, né, os católicos. Porque a primeira lei de Noé diz: não idolatrar. Segundo esta primeira lei, nós somos idólatras, porque nós, segundo eles, fazemos de Jesus Cristo um homem, um Deus. Então nós idolatramos um homem, né? Então nós somos réu de morte por decapitação, segundo a primeira lei. A segunda lei diz: não blasfemar. Segundo essa segunda lei, nós também somos réus de morte por decapitação, porque nós dizemos que Jesus é o Cristo, é o Messias. E vocês lembrem, né, que nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado à morte, né, no tribunal de Caifás, exatamente por dizer que ele era o Messias. Então, nosso Senhor foi condenado por blasfêmia. Então, essa é uma das razões pelas quais a pena de morte, pena capital, na Revolução Francesa, contra os católicos, né, foi justamente a decapitação. E a guilhotina era uma máquina que facilitava, né, a execução. Bom, o problema é que todo esse ataque à igreja, né, externo, não funcionava muito, né, porque a Revolução Francesa ela acabou produzindo muitos mártires
E a gente sabe que o sangue dos mártires, né, é semente, né, de cristão. A partir daí eles vão começar a modificar a sua estratégia pela infiltração. Mas quem vai conceber o plano final da coisa vai ser o rabino de Livorno, cabalista, né, chamado Elias Ben-Amozeg. Então basta que vocês leiam o livro dele, não tem tradução em português, chama Israel e a Humanidade, tem em francês e tem em inglês. E neste livro, ele diz muito claramente que não é necessário que se destrua a Igreja Católica. Basta que a Igreja Católica renuncie a estes princípios que fazem dela, né, que fazem com que ela seja inaceitável para as leis de Noé. Quais são os princípios? Eu já disse, né? Santíssima Trindade, divindade de Cristo. Né? E se você nega esses princípios, você nega também que a Igreja Católica é uma religião verdadeira. Né? Por quê? Porque se Cristo não é Deus, se Cristo não ressuscitou, dizia São Paulo, a nossa fé é vã. E, portanto, né, não há sacerdócio na Igreja Católica. Não há sacrifício verdadeiramente na missa. Eles compreendem que essa é uma das razões pelas quais a missa vai ser modificada, vai deixar de ser um sacrifício propriamente dito, né, para ser uma ceia. Essa é uma das razões. Né? Então, por isso que eu digo, nós estamos buscando aqui as causas mais profundas da crise da Igreja. E o Elias Ben-Amozeg... Sim, pois não. Já que o senhor mencionou a questão da crise, quando nós pensamos na liberdade religiosa, né, a liberdade religiosa maçônica, que nivela todas as religiões, exato. Na verdade, quando o católico dá adesão à liberdade religiosa, como que na prática ele já... É como que é uma apostasia prática ou legal da sociedade, como diria Leão XIII. Exato. Ele, ao fazer isso, é uma negação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo católico que professa a liberdade religiosa, ele nega nosso Senhor Jesus Cristo. Nega. Ele tem de respeitar toda outra divindade, menos a própria, né? Exatamente. É por isso que o concílio, né, ele vai usar daquele ardil de não dar ênfase à divindade de Nosso Senhor para dar ênfase maior na humanidade de Nosso Senhor. Tem uma citação interessante que eu até separei aqui para falar com o senhor, que está na Conjuração. Teve um judeu que disse o seguinte, que o Messias, abre aspas, né, veio para nós no dia 28 de fevereiro de 1790, com os direitos do homem. Ou seja, tudo isso é uma espécie de emancipação também da exatamente, Então aí é que a gente chega no fatídico século XIX, né? O século XIX foi marcado pelo avanço das ideias liberais, promovido por Napoleão. E Napoleão foi um joguete também, né? Foi uma marionete. E ele mesmo percebeu isso quando ele morreu exilado lá na ilha de Santa Helena. E ele percebeu que ele não passava de uma marionete, né? Foi jogado, né? Na hora que não se precisou mais dele, né? Botaram ele para morrer lá no meio do Oceano Atlântico. Mas ele disseminou os ventos da Revolução Liberal. E essa Revolução Liberal concedeu aos judeus a emancipação. Né? Essa emancipação é o que a maçonaria pregava, né? Liberdade, igualdade. Fraternidade é a fraternidade universal para o gentio, né? O noéismo. Agora, liberdade e igualdade era exclusivamente para eles, ou seja, liberdade religiosa, que a partir daí eles tiveram a igualdade religiosa, ou seja, ficou par e passo com a Igreja Católica, né, a sinagoga de Satanás. Porque, também... Desculpe interromper, uma coisa que pouca gente sabe, né, inclusive o ouvinte possivelmente não saiba, é que uma das grandes mudanças da Revolução Francesa, além da Declaração dos Direitos Humanos, da liberdade religiosa, é que antes dessa época os judeus tinham um asterisco, né? Eles não eram cidadãos como os outros. Exato. E esse processo da Revolução Francesa, uma das principais razões, podemos dizer, foi também essa... Sim, que se consuma com a igualdade jurídica, né?
essa igualdade jurídica ela vai ser finalmente concedida por Napoleão, né? Então, a partir daqui, você tem a emancipação completa, porque com a igualdade jurídica, o judeu ele sai do gueto, né? Porque até então a cidadela cristã ela mantinha, né, os judeus, porque desde o século XIII, se não me engano, né, quando o Papa, se não me engano, não sei se foi Inocêncio III, quando teve conhecimento do Talmud, que até então a Igreja Católica não conhecia o Talmud, a igreja ainda achava, durante a Idade Média toda ainda achava que os judeus eram simplesmente, né, o povo da antiga aliança e não aceitava o Messias e vivia, né, sobre a Torá, né, sob a Torá. Mas no século XIII é que a Igreja Católica vai ter conhecimento do Talmud, do que é o Talmud, né? E vai compreender que há uma conspiração, daí porque da Monsieur Delacy fala, a conjuração anticristã, que há uma conspiração histórica, né, para transformar a humanidade nessa massa, né, amorfa, sem identidade, porque esse internacionalismo que eles defendem, né, nós chamamos de catolicismo de Israel, é o internacionalismo que destrói os nacionalismos. Isso aqui é interessante, isso aqui, porque eles querem uma humanidade toda ela sem raiz, sem característica própria de nação. É o contrário do catolicismo cristão, né? Catolicismo romano. É um internacionalismo, mas que defende os nacionalismos, né? Os nacionalismos verdadeiros. Porque também tem os nacionalismos falsos que foram criados pela maçonaria no século XIX. É interessante isso que você mencionou, porque o catolicismo é uma religião universal, né? Só que ele respeita as particularidades dos povos, né? As culturas, Exatamente. não a lei de Deus. Perfeito. E do lado deles, o que há de novo nesse internacionalismo é justamente a destruição, né, das fronteiras, das diferenças. Exatamente. Eles querem criar uma humanidade amorfa, entendeu? Sem identidade cultural, né? Um nada, né? Vamos dizer assim, né? O catolicismo de Nosso Senhor Jesus Cristo preserva, né, a identidade das nações, né? Não quer destruir as nações. Como se diz, né? Os portugueses utilizavam isso aqui no Brasil, né? Um país, né, miscigenado que é o Brasil, mas uma única fé, né? Uma única fé. Então, uma única fé para toda a humanidade, mas a humanidade dentro, né, das suas características nacionais. Já o internacionalismo, né, do catolicismo de Israel é o contrário. Então, primeiro, para que eles tivessem esse internacionalismo bem sucedido, eles tinham que combater o internacionalismo católico, e aí eles foram destruindo os impérios católicos que existiam. O Império Português, o Império Espanhol, e depois o Império Austro-Húngaro vai cair finalmente, né, com a Primeira Guerra Mundial. E com a dissolução das nações, né, católicas, eles vão criando nações artificiais, como criaram aqui na América e como criaram na Europa. A Itália, por exemplo, a unificação da Itália, a unificação da Alemanha, né? Então isso era um processo transitório para que se chegue depois à chamada República Universal, né, que é a mesma coisa da Fraternidade Universal. Mas aí é que entra, né, esse movimento do Chabad Lubavitch, né, que começa exatamente na Rússia. Então, esse Chabad Lubavitch, ele é um ramo do Hassidismo, mas ultra-ortodoxo, né? São eles que vão levar adiante a ideia de neomessianismo. Desde a emancipação, né, dos judeus, ocorrida plenamente no século XIX. Nós estamos vendo aqui que a partir de 1814, né, nós já estamos no início do século XIX. Esse movimento vai começar na Rússia. E é desse movimento, Chabad Lubavitch, que nós vamos ter as duas forças da Revolução. De um lado, o sionismo, e de outro lado, né, o comunismo. Por isso que é interessante, né, que essas coisas vão sair da Rússia. Né, sair da Rússia.
Então isso começa lá na cidade, numa cidadezinha, uma aldeiazinha da Rússia chamada Mihlev. E nós vamos ter aí 7 gerações de líderes desse movimento, que são chamados de Rebbe Lubavitch. Então são os Rebbe Lubavitch que vão levar adiante esse projeto do noéismo. Eles vão levar isso adiante, sobretudo a partir de 1916. Por isso é que a gente faz uma conexão com as aparições de Nossa Senhora em Fátima, quando ela diz, né, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Ô mestre, posso fazer sim, um adendo? Sim. Porque nessa época ela tava pulando, então, de eu, né? Porque, assim, o que eu me lembro, saiu de lá a Madame Blavatsky, tá tendo óbvios comunistas. Sim. Tinha também os eslavófilos e a sociologia, que são exato. Né? Além desse daí que o senhor Exatamente. agora eu não conhecia. Então, meu Deus do céu. É tudo a Rússia, né? São muitos males e saíram da Rússia e se espalharam pelo mundo. E nós já vamos ver que há uma conexão disso tudo, né? Por exemplo, a Madame Blavatsky e essa relação da ONU, né? Com esse projeto noéista. Vamos ver que há uma interconexão disso tudo aí, né? Porque é lógico, né, que todas essas falsas religiões, elas vão convergir num único ponto, né? A destruição da fé católica, né? Porque todas as falsas religiões trabalham para o mesmo, né? Que é Satanás, entendeu? O Satanás que é, né, o pai da mentira. Então, esse movimento, Chabad Lubavitch, ele vai ter muita influência na Revolução Comunista, a Revolução Bolchevique de 1917. Vocês podem ver que a maior parte, né, os líderes da Revolução vieram daí. Mas aqui nós temos, né, uma espécie de jogo de pinça, né? Jogo de pinça ou tenaz, que serve para poder cercar e pegar lá na frente, né? Faz esse movimento de pinça. Então nós temos duas coisas. Uma que nós chamamos de comunismo realmente existente, e a outra que nós podemos chamar de comunismo ideal. Então, o comunismo realmente existente é um modelo de república que preserva para si o direito de controlar a economia, de uma economia planificada, e também é uma república de um único partido, o Partido Comunista. Então, foi isso que nós vimos avançar na primeira metade do século XX, de forma avassaladora, né? E por outro lado, você tinha lá o sistema demoliberal, que era, né, controlado pela mesma mão invisível, né? E que uma favorecia a outra. Isso é um fato histórico inegável, porque vejam bem que logo após a derrota da Alemanha, já né, antecipando a derrota da Alemanha, que a derrota da Alemanha na Segunda Guerra se deu de fato em 1943, né? A Alemanha permanece 2 anos aí lutando desesperado, né, num desespero. Mas já tinha sido derrotada já em 1943, e aí eles vão fazer as conferências ali, vão decidir, né, o Roosevelt, o Churchill, o Stalin vão decidir dividir o mundo, né? Uma parte para esse comunismo real e a outra parte para o sistema demoliberal. Só que os dois sistemas trabalham como fosse uma pinça para uma convergência final, que é o catolicismo de Israel, que é o que nós chamamos de comunismo ideal, né? Que também pode ser chamado de noéismo, de fraternidade universal, como vocês queiram chamar, né? Ecumenismo, né? Tá tudo no mesmo. Bom, então foi com esse propósito aí que foi criada a ONU, né? A Organização das Nações Unidas. Já deram até a ideia de mudar o nome da ONU, né? Organização das Nações Unidas, para ser, né, Organização das Nações Noaquitas, né? Aí ficaria mais claro, né, se fosse assim. Não é brincadeira, isso é verdade, né? Depois eu acompanho no meu canal,
Eu vou citar a fonte depois. Eu não tenho aqui de cabeça. Mas, no final das contas, é isso, né? E aí você vai ver essa convergência da Madame Blavatsky, né? Com esse projeto da ONU. Qual é a função da ONU se não promover essa unidade do gênero humano sob a liderança do povo de Israel e também promover a paz mundial, né? A chamada paz mundial. A paz ao estilo, né, irenista de Erasmo de Roterdã, um humanista, né? Então, o problema aí passava a ser, então, a Igreja Católica, né? O Pio XII era uma barreira que precisava ser removida. Até Pio XII isso não era possível, mas com a morte de Pio XII, o projeto noeísta adentrar a Igreja tornou-se possível com João 23. Então, João 23 vai abrir o concílio. É por isso que eu citei no começo, né, o artigo do Michel Laurigan, porque ele trata disso daí. Procure um artigo que ele vai dar muito dado, é muito interessante. Ele vai dizer que o Concílio Vaticano II não foi outra coisa senão transformar a Igreja Católica, tirando da Igreja Católica, né, os elementos que impediam que os católicos pudessem se tornar também eles filhos de Noé. Né? Que é uma grande mentira, nós não somos filhos de Noé, né? Nós somos irmãos de Noé, nós somos filhos de Adão. Né? Em fato, foi de Adão que nós herdamos a culpa, né, original, não foi de Noé. Né? Nós não somos amaldiçoados por Noé. Né? E também outra coisa interessante, né, é que quando se estuda esse assunto a fundo, a gente vai ver muita coisa do Maimônides, né, dentro dessa nova concepção de Igreja Católica que o Concílio Vaticano II promoveu. Por exemplo, a antiga lei nunca foi revogada, o povo judeu continua tendo uma missão salvífica para a humanidade, isso tudo, né, promovido pela Igreja depois do Concílio Vaticano II. Se alguém tem alguma dúvida, pegue a Declaração Nostra Aetate, leiam e vocês vão ver que a Declaração Nostra Aetate é uma declaração noeísta. Por isso que um dos símbolos dessa declaração é a pomba com um ramo de folhagem no bico. Esse símbolo vai estar presente. São dois símbolos do noeísmo. Essa pombinha com um raminho no bico, é um símbolo de Noé, e também o arco-íris. Esses dois símbolos vão estar muito presentes. Então essa ideia, né, de que a antiga aliança nunca foi desfeita, que continua em vigor, que o povo judeu tem um papel salvífico para a humanidade. E outra coisa, que ainda é pior, né, de tudo, é dizer que eles são nossos irmãos maiores na fé. Dizer isso é crucificar Cristo novamente. Porque se são nossos irmãos maiores, significa que nós somos menores, né? Compreende? Então nós estamos, né, submetidos a eles. Né? Então, por mais aterrorizante que pareça ser, esta é a verdade. E há também um livro, né, de um autor argentino chamado Federico Rivanera Carles. Ele escreveu 3 volumes, são muito bem escritos, muitas fontes, e ele termina justamente o último capítulo do tomo 3 sobre isso, sobre o noeísmo, né? Que o Concílio Vaticano II teria sido uma etapa para esse catolicismo de Israel, que de alguma forma, né, ele vai se consumar em 1986 com o Encontro de Assis. Então, o Encontro de Assis foi, né, todo ele promovido pela comunidade Santo Egídio, Andrea Riccardi, né, que é uma pessoa influentíssima lá no Vaticano. Andrea Riccardi, já em 1969, ele criou essa comunidade Santo Egídio. Depois os senhores podem verificar também na internet, procurem comunidade Santo Egídio, vocês logo vão ver o símbolo da pombinha, e do arco-íris. E são eles que promovem esses encontros, né, ecumênicos pelo mundo afora, né, para justamente promover o noeísmo, que, como eu disse, não é exatamente uma religião. Eles até aceitam
é que você professe alguma religião, mas essa religião não é verdadeiramente uma religião, mas é um subproduto da cultura. Então, por exemplo, você pode ser um budista, mas o budismo não é verdadeiramente uma religião, a religião é o judaísmo. O budismo é um produto da cultura, né, do povo chinês, do povo tibetano e tal. Assim também o catolicismo é um produto da cultura do povo europeu, assim também o Islã, etc, etc. Então eles aceitam, né, que você professe uma determinada religião, mas compreendendo que essa religião ela é simplesmente, né, um produto da cultura, um subproduto, e não uma religião verdadeira. Mas mais importante do que isso é você ser bom, né? Eles chamam isso de justo entre as nações. Então é por isso que os judeus eles dão um prêmio, né, a todos aqueles que lhes prestam este serviço, né, ou seja, trabalham para promover o noéismo. Este prêmio chama-se, né, reconhecimento, né, do justo entre as nações. Ou seja, são os gentios que trabalham em função desse projeto, né? Agora, o sétimo Rebbe, né, que é a figura mais importante aí do movimento Chabad Lubavitch, né, era o Menachem Schneerson. Ele virou Rebbe em 1950, né, e ele faleceu em 1994. Ele foi considerado Messias, né? Já em 1965, mal findava o concílio, ele já estava sendo aclamado como Messias, né? Porque ele tinha conseguido algo que nenhum tinha conseguido antes dele, né? Nenhum rabino tinha conseguido, que era subverter a religião católica, uma coisa impensável, né? E foi feito, de fato, né? Foi feito um concílio, e esse concílio transformou, né? Introduziu dentro da Igreja Católica uma outra doutrina. É completamente contrária à doutrina de Cristo. Só que eles fizeram isso de forma muito dissimulada, eles foram muito hábeis. Para isso foi todo, né, um aparato midiático. Contaram também, né, com o despreparo dos bispos no concílio e também com a habilidade desses novos teólogos, né, nessa nova linguagem deles, né, uma linguagem prolixa, uma linguagem ambígua. E assim eles foram passando com a anuência do Papa João XXIII primeiro e depois do Papa Paulo VI, eles foram passando esse projeto, né? E em resumo, ele nega a Santíssima Trindade, foi um concílio anti-mariano, e por isso eu relaciono isso à mensagem de Fátima, porque é evidente que a terceira parte da mensagem de Fátima era um aviso contra isso. É evidente que aquilo que o Vaticano revelou em 2000, nós sabemos que é autêntico, é de fato a caligrafia da Irmã Lúcia, mas a interpretação dada pelo cardeal Ângelo Sodani e pelo cardeal Ratzinger é uma interpretação falsa, né? Que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, depois de esses anos todos, né? São 60 anos depois do concílio, né? Quase 60, não sei. E nós podemos ver perfeitamente aonde que isso está, o ponto que isso está chegando, né? Hoje nós estamos vendo aí, por exemplo, né, a igreja se abrindo para essa questão LGBT. Não vai durar muito tempo, né, para que isso. E é por isso que eles falam, né, que a função da religião de Noé é promover o amor, né? Mas que amor é esse, né? Que tipo de amor é esse que eles querem promover? Uma coisa, professor. Justamente Sim, nesse sim. ponto. O senhor pensa que há alguma relação entre justamente a bandeira do arco-íris que é utilizada pelo movimento e a questão do eísmo? Sem dúvida nenhuma, não tem a menor dúvida. Você pega, por exemplo, o arco-íris também sempre foi um símbolo maçônico, né? Justamente por causa desse projeto, que o que está por trás da maçonaria. A maçonaria tem todo esse secretismo, todos esses ritos, né? É uma coisa luciferina, a gente sabe muito bem disso. Mas o projeto da maçonaria, de fato, né, é isso que passou no Concílio Vaticano II, era subverter
era utilizar, né, a Igreja Católica para que a Igreja Católica fosse principal difusora do noéismo. Então, de certa forma, né, a maçonaria cumpriu o papel dela, né? Ela cumpriu o papel dela. Porque quem é que promove o noéismo hoje é o próprio Papa, né? Esse encontro, por exemplo, do Papa Francisco com o imã, né, muçulmano lá esse encontro que teve, se não me engano, foi em 2020, né, 2019, eu acho, né? Lá nos Emirados Árabes, em que eles assinam um documento, o documento da Fraternidade Universal. E o símbolo desse encontro é justamente a pombinha com o ramo no bico, né? Então é claramente um documento noéico, né? Ou seja, submetendo a humanidade a essas leis de Noé. Que na realidade essas leis de Noé, elas são até um tanto são ridículas, né? Não são assim nada estabelecer tribunais, não praticar imoralidade, né? Então são coisas assim meramente naturalistas. Não há nessas 7 leis não há nenhuma função transcendente. São coisas meramente naturalistas, né? É uma forma da humanidade se conformar a esse imperialismo, né, judaico. É por isso que os judeus, né, os racídicos, né, eles contam uma piada para dar esse exemplo, que o povo judeu, cada judeu, ele é uma embaixada onde quer que ele esteja. Porque uma embaixada é um território, né, daquele país no país estrangeiro. Então eles dizem, né, que cada judeu é uma embaixada em cada país. Então a diáspora, a dispersão do povo judeu pelo mundo, para eles não foi um castigo de Deus, foi uma missão divina. É a partícula de Deus, né, que está espalhada pelo mundo para promover essa missão de governar a humanidade. Isso é o que eles chamam de era messiânica. Agora, o duro é a gente perceber, né, que o Papa Paulo VI, o Papa João XXIII e, sobretudo, né, o Papa João Paulo II trabalhou ativamente para isso. Dom Lefebvre se tomou, né, consciência do tamanho do problema e ele dizia, né, não pode haver acordo entre nós. Nós trabalhamos para cristianizar o mundo e vocês trabalham para descristianizar, né? São duas, né? É um combate de vida ou morte entre duas religiões. Uma religião que é a verdadeira, cujo objetivo é a salvação das almas, né? A felicidade eterna. E uma outra, cujo objetivo é submeter a humanidade à sua autoridade. É dessa justamente forma, que o Papa Paulo VI diz no discurso de encerramento do concílio, né? A religião do homem que se fez Deus contra a religião do Deus que se fez homem. Exato. E ele vai fazer mais. Ele vai a Fátima, né, em 1967, por ocasião do 50º de Fátima. Depois procurem aí o discurso, né, que ele faz em Fátima. E o discurso do Paulo VI em Fátima é centrado em duas coisas. Primeira, a unidade do gênero humano. Segundo, a paz mundial. A partir disso, né, nós vemos aqui, né, ele utilizando claramente, né, a mensagem de Fátima a esse favor. É uma deformação da mensagem de Fátima a favor do Concílio Vaticano II. A partir do Concílio Vaticano II, a causa final dessa nova religião, a religião do homem, né, como bem chama o padre Álvaro Calderon, a partir daí, a causa final é a unidade do gênero humano e não mais a salvação das almas. Então é por isso que nós vamos ver todos esses papas a partir, né, do concílio tratando a Igreja Católica como se ela tivesse começado a partir do concílio. E como se a Igreja Católica de 2000 anos, né, tivesse encerrado. Então nós temos agora, a partir do concílio, uma nova igreja, né?
Os mais espertos, como viam que não podiam caminhar, né, muito rapidamente nesse sentido de ruptura, foram acalmando os ditos conservadores com a ideia de uma hermenêutica da continuidade. Quer dizer que não há uma ruptura, que é a mesma coisa, só que se está mais adaptado ao mundo moderno e tal. Na realidade não é. Na realidade é uma nova coisa, né? Não é mais a religião católica. É a religião do homem, é uma religião meramente naturalista, ou que no fundo não é uma religião, né? Vamos dizer assim, né? É um modo de viver, né? Então é por isso que é claro que nessa mentalidade a missa como sacrifício tinha que ser abolida. Então, quem é que vai dar essa sobrevida para a Igreja Católica, a doutrina católica, para a missa católica, vai ser então Marcel Lefebvre. Se não fosse por ele, o que nós teríamos hoje? Né? Um dado curioso também, né? O Menachem Schneerson, né, o sétimo Rebbe, esse que foi considerado o Messias, né? E lógico que ele não aceitou esse título, mas no final da vida ele já aceitava e incentivava que o chamassem de Messias. Né? Em 1991 vai ser assinada a lei, George Bush, presidente de então dos Estados Unidos, né, vai assinar uma lei em homenagem a ele, com a data de nascimento dele como o Dia da Educação nos Estados Unidos. Depois procura na internet, vocês vão ver a foto lá do presidente Bush assinando essa lei, para que a gente possa entender a influência, né, que esse homem possuiu, exerceu sobre o mundo a partir da década de 50. Ele faleceu em 1994. Essa lei foi assinada em 1991. E em 1992 nós vamos ter o novo catecismo, né, aquele catecismo amarelo, né, de João Paulo II. E nesse catecismo a gente vê claramente a implantação da doutrina do noéismo, né, colocada como se fosse parte da fé católica. É impressionante isso, impressionante. Por exemplo, aqui eu posso citar aqui para vocês, olha, na página 761, número 58, o catecismo diz: a aliança com Noé permanece em vigor durante todo o tempo das nações até a proclamação universal do Evangelho. A Bíblia venera algumas grandes figuras das nações. Aí que eu falei, né? São os justos entre as nações. Tais como Abel, o justo, o rei sacerdote Melquisedeque, figura de Cristo, ou os justos Noé, Daniel e Jó. Assim, a Escritura exprime que grau elevado de santidade podem atingir os que vivem segundo a aliança de Noé. É brincadeira uma coisa dessa? Isso está onde, professor? Isso está no catecismo. O catecismo amarelinho, né? Não, é amarelinho, Pode procurar lá. Ele fala das leis de Noé, né? Que é tradição puramente judaica. Exato. Então aqui deixa muito claro, né? É por isso que a gente questiona esse processo de canonização, né, que eles fazem. Por quê? Porque é fundamentado em falsa doutrina. Não é fundamentado em doutrina católica, é fundamentado em doutrina noeísta. O conceito de santo que eles têm é o conceito de justo entre as nações, né, de Maimônides. Então, citando aqui também mais uma parte do Catecismo Novo, número 2569, diz assim: é sobretudo a partir das realidades da criação que se vive a oração. Os 9 primeiros capítulos do Gênesis descrevem essa relação com Deus como oferenda dos primogênitos do rebanho de Abel, como invocação do nome divino por Enós, como caminhada com Deus. A oferenda de Noé é agradável a Deus que o abençoa, e por meio dele abençoa toda a criação, porque seu coração é justo e íntegro. Também ele caminha com Deus. Essa qualidade da oração é vivida por essa multidão de justos em todas as religiões. Então, para quem já entendeu, né, o que é o noeísmo, aí fica bastante claro, mesmo eles, né, disfarçando tudo isso com essa linguagem
eles gostam de utilizar, né? Essa linguagem enrolada, prolixa, é justamente feita para isso, né? Para confundir. Mas para quem já entendeu, fica muito claro, né? Os justos em todas as religiões é algo, na verdade, é até claro, né? Claro que dá para sempre fazer malabarismo, né? Mas Exatamente, é. Mas a questão é a seguinte, né? É que onde é que fica a graça santificante nisso daí, né? exato, exato. Então não há, é uma coisa assim, meramente, né, naturalista, né? Não há necessidade da graça santificante, não há a necessidade da igreja, nesse como canal, né, da graça, dos sacramentos da igreja, né? Fica tudo uma coisa, né, meramente naturalista e cultural. Por isso que eles hoje falam, né, igreja da Amazônia, igreja não sei o quê, como se fosse só uma característica, né, geográfica. E não necessariamente, né, uma missão salvífica que a igreja possui. E é por isso também que eles falam, né, eles usam o termo, né, a igreja católica subsiste, né, a igreja de Cristo subsiste na igreja católica, né, porque a igreja católica, para eles, não é a igreja de Cristo. E esse Cristo, né, entenda-se, que não é Jesus Cristo, porque Cristo é Messias. Então se pode falar em Cristo também no sentido judaizante, né? Cristo como Messias. Então, no final das contas, né, o processo é esse, né? É um processo de judaização gradativo, através primeiro do protestantismo, depois da maçonaria, e finalmente chegando até o Concílio Vaticano II. No Concílio Vaticano II, nós tivemos uma subversão completa da doutrina, e é claro que, né, muitos católicos já estão se tornando noéicos. Vocês podem ver na internet isso daí, né? Tem até escola para noéico. Na Itália, difundido demais. Em todos os países tem. O sétimo Rebbe, ele difundiu o noéismo por todas as partes do mundo. Então, em todo local do mundo, né? Porque de acordo com o noéismo, o não-judeu, né, o noéico, ele não pode jamais ler a Torá. Ele precisa ter um mestre rabino, entende? Então, para ele ter uma orientação espiritual, para que ele busque alguma transcendência, ele precisa ter um mestre rabino, precisa se submeter à autoridade de um rabino. Isso é lei, né? Isso é lei. Tá escrito em Maimônides também. Então a coisa é muito grave, né? E infelizmente pouca gente conhece isso no Brasil, é impressionante. Procurem também ler o Pierre Lardin, né? Escritor francês. Ele escreveu muito sobre isso e eu tenho aqui livros dele. E ele também tem muitas conferências dele na internet sobre esse assunto. Se eu não me engano, até pouco tempo tinha uma conferência que ele deu lá na Fraternidade, na França, Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Mas eu não sei se ainda se encontra no YouTube, né? Isso daí. Creio que sim, creio que sim. Podem procurar lá e vocês vão achar bastante material do Pierre Hilard. É muito difícil encontrar material disso em português, né? Eu parei para pesquisar um pouco outro dia e realmente Você vai encontrar muito em inglês. minerar muito, né? Só em inglês. Lá nos Estados Unidos está muito difundido, né? Essa ideia do noéismo. Está muito difundida lá. Principalmente entre a direita americana. Então, os líderes, né, da direita americana, eles já falam abertamente. E é necessário, porque a estratégia é assim, né? A estratégia é fazer uma pressão para que você busque, de alguma forma, uma solução. Então, exerce uma pressão, essa pressão é exercida pelos, né, ultraprogressistas, que é uma agenda antinatural, abortista, né,
e que visa destruir as famílias. Então nós estamos aí caminhando em direção a um caos, né, absoluto. E apresenta-se para isso uma solução. A única saída para vocês reverterem esse quadro desesperador, né, é vocês aceitarem as leis de Noé, viverem sob as leis de Noé. Essa é a proposta que já a direita americana faz claramente, né? Dizia Napoleão que para substituir tem que primeiro substituir, né? Sim, exatamente. Então essa é a chamada, né, é a revolução e a falsa contra-revolução. É um truque velho, mas sempre funciona, né? Sempre funciona. O professor Orlando Fedeli dizia que o conservador de depois de amanhã é o revolucionário de anteontem, né? Exatamente. Isso, de certa forma, vai, né, conformando os conservadores, né? Os conservadores, eles querem também conservar algo da revolução, né? Exato. Mas eles são revolucionários retardatários, né? E eles acabam ficando para trás. Por isso é que eles parecem conservadores. Porque os mais radicais, né, correm mais, né, chegam lá na frente e eles ficam para trás. E aí parece que eles são conservadores. Esse era o caso, por exemplo, do cardeal Dom Eugênio Salles, né? Que parecia ser conservador, mas não era, era ultra progressista, só que ficou para trás, perto de um Dom Helder Câmara, né? Parecia que ele era um conservador, entende? Então, É a mesma coisa de Bento XVI hoje, Papa Francisco, né? Exatamente. O Bento XVI e o Papa Francisco, parece que o Bento XVI é um tradicionalista, né? Mas não é um tradicionalista coisa nenhuma. É um cabalista, é um cabalista. É um dos principais articuladores desse projeto. Foi ele, foi o Joseph Ratzinger, foi um dos principais. Então, quem quiser estudar o assunto, se aprofundar no assunto, eu estou dando aqui um pontapé inicial, né, sobre esse assunto aqui no Brasil, que pouca gente conhece, mas eu espero que, né, historiadores aí melhores do que eu sigam adiante para buscar mais informações, buscar outras fontes para tornar esse assunto, que é um assunto muito grave. Nós já estamos praticamente na consumação dessa coisa, porque a partir do momento que você removeu, né, o obstáculo, já dizia, né, a Sagrada Escritura lá, São Paulo, em Tessalonicense, diz o katechon, né, o obstáculo. Então, remover o obstáculo era o chamado Império Romano, né, o catolicismo romano, né? Removeu no Concílio Vaticano II, introduziu-se uma nova doutrina. O professor Nogueira diz muito acertadamente, né, que é a abominação desoladora, né? Então se cumpre essas coisas, né? A apostasia da apostasia geral, não só das nações, mas também da própria cúpula hierárquica, né? E essa apostasia é uma renúncia, né, da fé, né? Uma negação de nosso Senhor Jesus Cristo. E a introdução dessa nova doutrina é, de fato, o que dizia São Jerônimo, né? São Jerônimo dizia que Nosso Senhor, ao dizer, citando o profeta Daniel, que a abominação desoladora se estabeleceria no local santo, São Jerônimo dizia que isso se referia à falsa doutrina que ia entrar no seio da igreja. Nós estamos vivendo isso. Não dá para negar. Então, nós estamos aqui no coração da crise, né? Por isso que eu digo assim, estudar esse assunto do noeísmo é buscar as causas, as raízes mais profundas da crise da igreja, né? São 2000 anos. E, geralmente, né, os intelectuais aqui no Brasil que tratam deste tema, eles ficam restritos aos últimos 500 anos. Mas a coisa vai bem lá de trás, pois São Paulo já dizia, né? O mistério da iniquidade já está em ação. Então, o mistério da iniquidade não começa com Lutero. O mistério da iniquidade já começa lá, né, na época dos apóstolos. Que mistério da iniquidade era esse, né? Muito bem. Muito bem, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Excelente palestra aí. Sem dúvida, há muito ainda a se abordar nisso. É um assunto... Sim. Nós aqui, por um tempo, tocamos em tantas coisas, né? Revolução Francesa, história do judaísmo, o próprio Concílio Vaticano II, enfim. Sem dúvida, quem tiver interesse maior aí,
tem o canal do professor, vamos colocar na descrição do vídeo também. Né? E muito obrigado por trazer esse conhecimento novo para nós e espero que possamos colaborar mais aí no futuro. Obrigado. Muito obrigado, né? Muito obrigado. Obrigado também por Pablo Cánovas. Obrigado pelo convite e estou à disposição aí para próximos convites e sobre outros assuntos também que for do interesse de vocês. Podem contar comigo. Maria, boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite.